Dando continuidade à história, Dupla Identidade, escrito por Isabel Fiorese. Ao chegar em casa, Vitória encontrou a mãe na cozinha preparando o jantar. Ela deu um beijo na mãe e começou a lavar alguns utensílios que estavam dentro da pia. Leocádia perguntou: "Como foi a conversa com o Padre Jorge?" "Muito interessante. Descobri que na religião espírita tem umas pessoas chamadas de médiuns, que são capazes de fazer contato com os mortos", respondeu a moça. Leocádia olha espantada para a filha e diz: "Virgem Maria, filha, Padre Jorge contou isso por quê? Não é coisa da nossa religião." "Eu é que perguntei, mãe, se ele sabia de alguma coisa nesse sentido", respondeu a moça. "E por que você quer saber disso? Nossa religião é clara nesse sentido. Ninguém deve perturbar os mortos. Nosso dever é orar por eles. Mortos não falam, Vitória", respondeu a mãe, demonstrando sua indignação. "Oras, mamãe, ninguém aqui está pensando em evocar espírito. É só uma curiosidade minha, conhecer mais sobre o assunto. Acho bom você nem tocar nesse assunto com o resto da família. Quem evoca espírito corre o risco de receber a visita do demônio. E vamos parar de falar nisso. Vá até a horta e me traga temperos", disse Leocádia, que queria encerrar o assunto que no passado havia causado discórdia entre Ramiro e Ronaldo, que sempre foi simpatizante do espiritismo. Após o almoço, Silvio, percebendo que a irmã estava mais calada que de costume, aproximou-se dela. "Mana, o que está preocupando sua cachola?" "Nada não, Silvio, eu estou bem", respondeu ela. "Quem nada é peixe, e você, apesar de parecer uma sereia, não é", disse ele em tom debochado. "Vamos lá, confie em mim." "É que eu gostaria de saber mais sobre a religião espírita de Allan Kardec e mamãe praticamente me proibiu de falar sobre isso", comentou ela. "É porque a mamãe estudou em colégio de freiras e muitos católicos têm grande preconceito com essa religião. Dizem que lá se pratica rituais de bruxaria e fazem trabalhos demoníacos para prejudicar as pessoas", explicou Silvio. "Será que isso é verdade? Está me assustando." "Calma, mana. Isso é crença de pessoa mal informada. O espiritismo que você mencionou não tem nada a ver com isso. É uma religião decodificada por um cara chamado Allan Kardec, que era francês. Ele estudou os fenômenos paranormais e descobriu uma forma de se comunicar com os mortos e depois escreveu vários livros com informações importantes sobre o mundo espiritual. Em seus estudos, ele assevera que a doutrina espírita é composta de 3 pilares: a ciência, a religião e a filosofia", explicou Silvio. Admirada com o conhecimento do seu irmão, Vitória perguntou: "Mano, como você sabe de tudo isso?" "A moça que eu estou namorando, a Cíntia, é de família espírita e nós conversamos muito sobre isso. Então, para não passar por completo ignorante, eu estudei um pouco sobre o assunto", disse ele sorrindo. "Eu nunca soube que você estava namorando, mano. Por que ela nunca veio aqui?" perguntou Vitória. "Pelo mesmo motivo que você teve que encerrar a conversa com a mamãe. Assim que ela souber que Cíntia segue o espiritismo, vai rejeitá-la", disse Silvio com um semblante triste. "Você está apaixonado por ela?" interessou-se a irmã. "Eu gosto muito dela. A gente se dá super bem. Por enquanto, ainda não sei o grau do nosso envolvimento, mas eu não quero me afastar dela", respondeu Silvio. "Que máximo, maninho! Você merece ser feliz. Você poderia pegar um livro com a Cíntia sobre o espiritismo para eu conhecer mais sobre o assunto?" "Claro, mas eu aconselho a ler bem escondido, porque se a mamãe descobrir,
é capaz de te mandar para o tribunal da Inquisição, respondeu ele, dando uma risada. Vitória pensou bastante sobre o assunto e decidiu que também conversaria com a prima sobre o espiritismo. Ela deveria saber algo sobre o assunto. Foi para o seu quarto e fez algumas anotações em seu caderninho secreto. Havia muitas perguntas em aberto, precisando de resposta. Ela haveria de encontrar, custasse o tempo que fosse. Estava decidida. Novamente era o dia de terapia e, enquanto caminhava em direção ao consultório, sentia-se incomodada só com o fato de sentar-se na frente da doutora Cláudia. Ela não se sentia à vontade para falar sobre si. Ao chegar ao consultório, percebeu que estava atrasada para a sessão. A recepcionista confirmou o nome dela e já abriu a porta da sala indicando-lhe para entrar. Vitória sentou-se na poltrona e, em seguida, Cláudia sentou-se à sua frente. Bom dia, Vitória. Está tudo bem com você? Perguntou ela. Bom dia, doutora. Eu estou tranquila, tomando a medicação que prescreveu e também as vitaminas. Eu tenho dormido bem. Estou vendo mesmo. Você está com uma boa aparência. Que bom. Me diz uma coisa, você refletiu sobre a nossa conversa da sessão anterior? Continuou Cláudia. Sim, eu pensei bastante sobre o assunto. Eu fiz uma longa investigação da minha linha do tempo e não encontrei nenhum sofrimento psicológico relevante que pudesse formar gatilhos disparadores de comportamentos que ocasionem doenças emocionais como as minhas, disse Vitória de uma vez, quase sem respirar. Cláudia demonstrou surpresa com a resposta e disse: Muito bem. Vejo que fez a tarefa de casa com cuidado e esmero. Aliás, fez uma boa pesquisa. Mas eu preciso lhe dizer que para poder ajudá-la será necessário mais do que pesquisas teóricas, disse Cláudia. Como assim, doutora? Será preciso mergulhar em seu inconsciente e trazer à tona os conteúdos escondidos que, depois de revelados, irão libertá-la de suas angústias e conflitos, explicou Cláudia. Doutora, se está escondido, como que eu vou encontrá-lo? Através da investigação minuciosa de suas palavras, da verbalização, da associação de ideias que surgem de formas espontâneas. Para isso é preciso que você fale sobre os seus conflitos, as suas dúvidas, emoções e sentimentos, explicou Cláudia. Vitória ficou em silêncio. Não tinha ideia do que falar. Qualquer coisa que dissesse seria criteriosamente analisada e o seu segredo poderia ser descoberto. Então resolveu falar sobre a sua família e assim ganhar tempo. Falou sobre a mãe, o pai, os irmãos, a vida na fazenda. Finalmente terminou a sessão. A moça deu um suspiro de alívio e despediu-se da terapeuta. No caminho de volta para casa, foi pensando na forma que se livraria dessa terapia. Assim que desceu do ônibus, encontrou Laura e Charles esperando por ela. O cãozinho veio correndo em sua direção e pulou em suas pernas, latindo alegremente. Ela o pegou no colo carinhosamente, enquanto Laura perguntava aflita. Prima, como foi na terapia? A doutora conseguiu arrancar alguma coisa de você? Hoje ainda consegui me safar, Laura. Mas a coisa está ficando difícil. Aquela doutora sabe como espremer a gente. Eu estou preocupada e preciso arranjar um jeito de cair fora dessa terapia, respondeu Vitória com um ar de preocupação. Prima, por que você não conta logo tudo? Quem sabe ela pode te ajudar? Você não pode continuar assim, sugeriu Laura. Não sei mais o que é melhor. Se bem que ela tem que respeitar um código de ética profissional e não pode revelar nada do que eu disser lá, pensou Vitória em voz alta. É verdade. Ou ela ajuda ou desiste da paciente. E sem poder contar nada para ninguém, disse Laura.
Vou pensar no que fazer, prima. Agradeço a sua atenção. Não agradeça, prima. O problema ainda não foi solucionado, respondeu Laura, despedindo-se com um beijo. Vitória passou pela cozinha e, olhando pela janela, viu a mãe colhendo hortaliças. Foi até a porta e gritou avisando que já havia chegado. A mãe acenou para ela e continuou fazendo o trabalho. Vitória foi para o seu quarto e, quando abriu a porta, o ambiente exalava um forte cheiro de lavanda. Entorpecida pelo aroma, jogou-se na cama, sentindo um relaxamento agradável e extasiante. Pressentia a presença de Indra, sentado na beirada da cama, olhando-a carinhosamente. Ela sussurra: Indra, meu amor, senti saudades de você. Não poderá mais ir embora, meu querido. Somos partes um do outro. E se me deixasse, minha alma se despedaçaria, disse a moça intuitivamente. Ouviu como resposta outro sussurro. Essa decisão não é minha, alma amada. Fui severamente advertido. Caso eu continue visitando-a, estarei lhe causando um grande mal. Não posso fazer isso. Você já sofreu muito por minha causa. Não é justo. Leve-me junto, amor da minha vida. Agora que eu te reencontrei, nada conseguirá nos separar. Eu sem você seria apenas um corpo sem alma, implorou Vitória. Khadija, eu prometo, um dia nos reencontraremos ainda nessa vida. Será como uma noite que termina e depois o sol volta a brilhar. Somos um só e sobreviveremos pela eternidade. Acredite, querida, haverá um tempo em que nos uniremos, nosso corpo e nossa alma. Para onde vai, meu príncipe? Continuarei perto de você, mas sem interferir na sua trajetória. Levarei comigo seus abraços, seus beijos, o seu cheiro de flores do campo. Deixarei com você o meu eterno amor, a suave essência de lavanda e o meu fiel amigo Charles, para que não se sinta sozinha, além dos meus pensamentos e a minha saudade sem fim. Vitória começou a chorar, mas sentiu um abraço tão apaixonado que por alguns segundos esqueceu as lágrimas e deixou-se envolver por uma vibração tão consoladora que fechou os olhos e adormeceu profundamente. Ela sonhou e viu o rosto de Indra, com os olhos brilhantes e marejados, uma tristeza estampada no rosto, os braços envolvidos no seu corpo, e um beijo selou a promessa de que um dia os dois não mais se separariam. Não percebeu, mas dormiu o resto do dia e a noite toda. Na manhã seguinte, Leocádia bate na porta do quarto de Vitória e pediu que se apressasse para o café da manhã. Como a filha não respondia, abriu a porta e viu a moça sentada na poltrona ao lado da cama, com o olhar perdido no vazio. Filha, você está bem? Ainda não está vestida para o colégio? Como a filha não respondeu, aproximou-se e perguntou novamente. Vitória, você está se sentindo bem? A moça olhou longamente para a mãe e respondeu. Quem é você? O que eu estou fazendo aqui? Onde estão as minhas roupas? Filha, o que está acontecendo? Perguntou a mãe aflita. Eu não sou sua filha. Por que está me chamando assim? Vitória, eu estou ficando assustada com essa sua brincadeira, respondeu Leocádia. Minha senhora, está havendo algum engano bem desagradável aqui. Eu não sou sua filha, nem me chamo Vitória. Meu nome é Khadija e nem sequer eu conheço essa casa. Poderia devolver as minhas roupas, por favor? Disse Vitória. Leocádia ficou muda diante da segurança com que a filha se apresentava como outra pessoa. Sem saber o que fazer, saiu do quarto gritando pelo marido. O filho perguntou o que estava acontecendo e, sem responder, Leocádia mandou chamar o pai na roça. Enquanto isso, ligou para o Dr. Gilberto.
Ramiro entrou apressado e a esposa disse nervosamente: Querido, Vitória está em crise e dessa vez parece ser pior que antes. Eu já chamei um médico, vá até o quarto dela ver como ela está, enquanto eu despacho os meninos para o colégio. Quando Ramiro abriu a porta do quarto da filha e viu encolhida no sofá aos prantos, ele disse: Filha, o que está acontecendo? Fale com o papai. Ela olhou para ele e com os olhos cheios de lágrimas respondeu: Eu não sei como eu vim parar aqui. Eu não conheço vocês. A minha cabeça dói muito e essas roupas estranhas que eu estou vestindo. Eu preciso de ajuda, Senhor. O pai observou que a filha estava enrolada em um lençol e falando com uma voz estranha. Percebeu o desespero e a sinceridade dela e então procurou acalmá-la. Vamos te ajudar, querida. Não tenha medo. Já chamamos o médico. Você diz que não é nossa filha, então quem você é? Khadija, filha de Manu e de Sania, de Calcutá. Eu não sei como eu vim parar aqui. Eu estou apavorada. Eu preciso de ajuda. Eu não me lembro de mais nada. Onde eu estou? Ramiro olhou com preocupação para a filha e percebeu que era outra crise de ausência. Só que dessa vez estava indo longe demais. Achou melhor concordar com ela e esperar pelo Dr. Gilberto. Querida, não sei responder às suas perguntas, mas eu quero que saiba que está em segurança aqui. O que eu posso fazer para a deixar mais confortável, enquanto não descobrimos as respostas? Eu preciso de roupas. Eu não posso sair assim, disse Vitória com a identidade de Khadija. Vou ver o que eu posso fazer. Já volto. Fique tranquila, disse Ramiro. Ao sair do quarto da moça, toda a família estava do lado de fora aguardando notícias ansiosamente. Ele pediu para o filho Luiz Carlos ir chamar Laura. Por que Laura? Pergunta a esposa. Eu tenho visto as duas muito juntas ultimamente. Elas são da mesma idade. Talvez se sinta mais à vontade em conversar com ela, explicou Ramiro. Mas, querido, ela é nossa filha. Deveria confiar mais em nós, não acha? Argumentou Leocádia. Sim, eu concordo com você, querida. Se aquela que estivesse lá fosse Vitória, mas no momento é outra pessoa, disse Ramiro, com lágrimas nos olhos e abraçando a esposa. Laura chegou ofegante. Viera correndo assim que soubera do acontecido. Laura, entre lá e veja se consegue trazer a Vitória de volta. Converse com cuidado para não piorar a situação. Pediu Ramiro. Sim, senhor, respondeu Laura. Assim que entrou no quarto, ela se assustou. Primeiro, pelo jeito que a prima se vestia. Segundo, porque, assim que a avistou, correu em sua direção com os braços abertos. Sarissa, minha amiga, que bom ver um rosto conhecido! Abraçou Laura, que surpresa não sabia o que dizer. Khadija continuou. Me esclareça, por favor, Sarissa. Onde estamos? Que roupas são essas? Estamos no Brasil, Khadija. Aqui se veste assim, respondeu a moça, profundamente sensibilizada com a situação da prima. E como viemos parar aqui? Quem são essas pessoas? Por que me chamam de Vitória? Eram muitas as questões que Laura não sabia como responder. Ficou em silêncio por alguns minutos e concluiu que estava diante da suposta Khadija. Então disse: Eu também não me lembro de muita coisa, mas eu sei que eles são amigos e nos protegerão contra qualquer perigo. Sarissa, você está me escondendo alguma coisa. Eu ainda não consegui compreender como estamos falando latim. Se nunca estudamos essa língua, questionou Khadija. Era uma pergunta que ninguém saberia responder. A língua que se fala aqui é o português e nós estudamos latim na escola. Você esqueceu disso também? Respondeu Laura.
Você consegue arrumar umas roupas para mim? Eu não vou me acostumar com essas, pede Khadija. Bateram na porta e entraram o doutor Gilberto e o padre Jorge. Laura apresentou o médico à amiga e disse que estaria do lado de fora caso precisasse dela. Enquanto o médico examinava Vitória, Laura teve uma ideia para adequar uma roupa para Khadija. Ela estava achando aquela situação inacreditável. O Dr. Gilberto examinou Vitória e não encontrou nada fora da normalidade, achando melhor levarem a moça ao consultório da doutora Cláudia, que é especialista em psiquiatria e psicanálise. Enquanto isso, o padre Jorge começou uma conversa com Vitória, Khadija. Muito prazer, meu nome é Jorge e eu sou amigo da família. Muito prazer, senhor Jorge. É médico também? Perguntou Khadija. Sou médico das almas, minha filha. Eu sou sacerdote. Respondeu o padre Jorge. A moça dá um salto da poltrona e procurou esconder-se atrás da cortina. Cobriu o rosto com as mãos e demonstrou muito nervosismo. Eu não posso falar com o senhor. Por favor, vá embora. Nem estou vestida adequadamente para receber um sacerdote. Perdão. Que é isso, minha filha? Nós somos amigos, disse ele. Amigo? Eu nem o conheço. Como a minha família, um Sudra, poderia ser amiga de um Brahmin? Eu não posso permanecer em sua presença. Padre Jorge admirou-se com a atitude da moça e também pela perfeição e naturalidade com que ela pronunciava o nome das castas hindus. Vitória, você não está na Índia. A cultura brasileira é diferente, explicou o padre. A moça se desespera e grita uma frase na língua hindi. Tradução. Quantas vezes eu vou precisar dizer que eu não sou a Vitória? Eu sou a Khadija. Padre Jorge ficou estupefato. Vitória falara na linguagem hindi. Desconcertado, levantou-se e foi respirar do lado de fora. Não sabia o que fazer. Encontrou-se com Laura, que chegava com uma sacola nas mãos. Vitória já voltou ao normal, padre? Perguntou ela. Sinceramente, eu estou muito preocupado. Parece que essa crise vai ser longa demais, sussurrou ele. Eu vou falar com ela, disse a moça caminhando para dentro da casa. Os pais de Vitória estavam sentados na sala sem saber o que fazer naquela situação delicada. Contavam com a ajuda da doutora Cláudia, que só entraria na cidade no dia seguinte. Laura avisou a família que Vitória Khadija havia a reconhecido como uma amiga indiana e que pedira roupas de cultura dela. Então, eles não deveriam estranhar quando a vissem, porque não seria Vitória, e sim Khadija. Leocádia perguntou, será que devemos incentivar essa mudança de identidade, querido? Não será mais difícil trazer nossa filha depois disso? O que eu sei é que não vamos convencê-la a sair do quarto do jeito que ela está. E precisaremos levá-la ao consultório da psiquiatra, respondeu Ramiro. Então eu vou providenciar isso, disse Laura. Ao entrar no quarto da prima, viu que ela estava ainda encolhida num cantinho. Consegui umas roupas para você, Khadija. Não é aquelas que você está acostumada, e nem tão lindas, mas foi o melhor que eu consegui arranjar, disse Laura, desembrulhando o pacote. Era um vestido longo, barrado em verde e o corpo lilás. Sobre o ombro havia um tipo de chale longo transversal colorido. Vitória Khadija se alegra e esboçou um sorriso nos lábios. Trouxe o hijabi também? Respondeu ela. Hijabi é o véu que encobre a cabeça das mulheres indianas. Sim, eu achei esse aqui. Espero que goste. Você sabe colocar? Perguntou Laura. Are Baba Sarisha?
Deveria se envergonhar de me perguntar isso. Como eu não saberia? E com admirável habilidade e agilidade segurou o lenço pelas pontas, colocou a cabeça no meio, cruzou as extremidades no topo da cabeça, puxando as pontas para a lateral, na mesma altura dos ombros. Deu um nó firme e estava pronta. Vestiu-se rapidamente e jogou o xale sobre os ombros. Depois perguntou para Laura, que estava de queixo caído. Tem alguma maquiagem? Eu estou me sentindo péssima com esse rosto lavado. Laura pegou um estojinho de maquiagem que Vitória havia comprado para usar em seu aniversário e depois nunca mais usara. Khadija procurou um cajal, mas só encontrou um lápis preto. Rapidamente fez um contorno tipo gatinho e preencheu as pálpebras com uma sombra marrom. Passou uma base em um pó translúcido, seguido de um blanche rosado. Na boca, um brilho labial e pronto, estava feita a transformação. Khadija assumiu o corpo de Vitória, sob o olhar espantado de Laura. Agora podemos sair desse quarto, Sarisha, e conversar com aquele sacerdote que demonstrou tanto interesse no meu caso. Quem sabe ele consegue me ajudar, disse Khadija. Quando ela entrou na sala onde estava reunida a família, todos foram tomados pela surpresa. Vitória estava irreconhecível e os pais entraram em choque e não sabiam o que dizer. Foi o padre Jorge quem controlou o momento, dizendo: Muito bem, senhorita. Vejo que está mais à vontade. Podemos conversar agora? Vamos nos sentar na varanda. Com certeza haverá de ser servido um lanche bem gostoso para nós. Está com fome? Sim, senhor. Se não for incomodar a família, eu vou aceitar, disse a moça. Me acompanhe, por favor. Khadija olha para todos e fala em hindi a seguinte frase: Deus abençoe a todos. Seguiu o padre Jorge. Silvio, o irmão mais velho de Vitória, disse espantado: Meu Deus, a Mana, além de mudar de identidade, também está falando a língua hindi. Se eu não estivesse aqui presenciando, jamais acreditaria. Isso se chama transtorno de dupla identidade. Exige ser tratado com um psiquiatra. Padre Jorge convidou Vitória e Khadija para sentarem-se no banquinho debaixo da goiabeira, refúgio de Vitória, enquanto Leocádia arrumava a mesa com a ajuda de Laura. Que linda paisagem! Esse lugar me parece tão familiar, comentou a moça. Aqui é o refúgio de Vitória, disse o padre. Sacerdote, por que me chamam de Vitória? Quem é ela? Perguntou a moça. Vitória é uma moça linda, meiga e muito inteligente que estuda para ser médica. Ela nasceu nessa fazenda e é muito querida por todos. Ultimamente vinha apresentando comportamentos estranhos e estava sendo acompanhada por um terapeuta. Acredito que a grande expectativa de todos nós para que ela se recuperasse fez com que fugisse de vez da realidade, dando espaço para que você ganhasse vida, explicou o padre Jorge. Por Brahma, bradou a moça surpresa. Isso é magia ou bruxaria? Como posso ter sido transportada da Índia para um corpo no Brasil? Como é possível? Me explica, sacerdote. Você que tem todas as respostas, questionou a moça apavorada. Padre Jorge não sabia o que responder, porque tinha medo de falar o que não deveria, e isso comprometer ainda mais o estado psicológico de Vitória. Achou melhor que a doutora Cláudia tratasse desse assunto pessoalmente e deu a resposta que achou mais adequado para o momento. Querida, existe mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Vou deixar que a doutora Cláudia, estudiosa do assunto, dê as explicações. Tenha um pouco mais de paciência. Khadija, Vitória,
Olhou compreensiva para o padre Jorge, levantou do banco de madeira e ajoelhou-se sobre a grama verde em posição de meditação. Depois disso, proferiu uma oração na língua índia. A oração se traduzia da seguinte maneira: Brahma, mestre do universo, eu me coloco à sua disposição para cumprir o meu karma. Peço sabedoria para compreender a sua vontade, força e fé para não sucumbir diante do compromisso e amor para aceitar os brasileiros como irmãos. Padre Jorge ficou encantado com aquela visão. Khadija parecia espargir raios de luz enquanto orava, e o seu semblante sereno transparecia uma fé contagiante e um espírito de aceitação digno de almas elevadas. Não conseguira entender o que ela dizia, ou como conseguia falar aquela língua tão diferente. Nem foi necessário, a própria postura já dizia tudo. Ele pensou: meu Deus, obrigado por revelar a sua presença nesse instante. Eu posso viver 200 anos que eu jamais esquecerei esse exemplo de fé. Proteja a Vitória e que esse drama que ela está vivendo lhe sirva de grande ensinamento espiritual. Em sua reflexão, ele concluiu que aquela moça não podia ser Vitória. Ela parecia ter uma maturidade muito superior para alguém de 18 anos apenas, sem falar da sabedoria que demonstrava. A magia terminou com a chegada de Leocádia chamando os dois para um lanche. Ao adentrarem a sala, Laura chamou Khadija para sentar-se. Havia bolo de milho, suco de laranja e pãozinhos de queijo ainda quentes servidos sobre a mesa. Padre Jorge esperou a moça servir-se e, como ela ficou imóvel, em silêncio, ele resolveu tomar a iniciativa. Pegou um pratinho e entregou para ela, dizendo: você prefere o bolo de milho ou o pão, Khadija? Pelo Deus Brahma, sacerdote, eu nem deveria estar sentada na mesma mesa que o senhor e ainda pensa em me servir? Eu estou muito constrangida, respondeu ela alarmada. A família se entreolhava sem compreender nada. Padre Jorge calmamente se levantou, pegou o prato e serviu um pedaço de bolo e alguns pães de queijo. Encheu um copo de suco e entregou para Khadija gentilmente. Querida, já expliquei que a cultura brasileira é diferente. Aqui todos somos iguais perante Deus. É educado servir sempre as visitas primeiramente, no caso você. Fique à vontade e coma sem nenhum constrangimento. Todos começaram a servir-se para acabar com a tensão do momento. Laura comentou: Khadija, agora você também é da família. Acostume-se com isso. A moça respondeu: não posso me acostumar, Sarissa. Minha passagem aqui é curta. Eu preciso voltar logo. Meu noivo Indra me espera para a cerimônia do nosso casamento. Ele deve estar sentindo a minha falta. Eu também morro de tristeza por estar tão longe dele. Até agora, só Laura e Padre Jorge conheciam a história do fantasma Indra. Seria esse o motivo de Vitória ter se transformado em Khadija? Esperança de achar o grande amor? Era muita informação para sua cabeça. Precisava pesquisar isso mais afinco, enquanto Khadija estava na mente de Vitória, porque quando ela se fosse, teria o que contar para a prima, pensou Laura. Ramiro perguntou: você tem um noivo na Índia? Sim, Indra Sarme, filho de Rajipandi, que é sacerdote brahmane, respondeu a moça. Como vocês se conheceram? Perguntou Silvio. Na universidade, eu estudo enfermagem e Indra estuda medicina, mas estamos enfrentando um problema de casta. A família dele é tradicional da casta Brahmini, cabeça de Deus Brahma, e eu da casta inferior, Sundra.
Os pais dele não me aceitam, por isso vamos nos casar e fugir juntos, assim que ele se formar, respondeu a moça com os olhos marejados. Todos pararam de comer e ficaram olhando para aquela moça tão parecida e, ao mesmo tempo, tão diferente de Vitória. Ninguém sabia o que pensar ou dizer nessa situação inusitada. Silvio decidiu que iria conversar com os pais da sua namorada. Ele deveria ter uma explicação racional para o que estava acontecendo com a sua irmã. No dia seguinte à tarde, Laura acompanhou Khadija e Leocádia até o consultório da doutora Cláudia. Assim que chegou o momento da sessão da moça, Leocádia pediu para falar sozinha com a terapeuta. Queria informá-la sobre a crise da filha. Com lágrimas nos olhos, ela relatou todo o acontecido e disse não saber como lidar com a situação, já que a moça em que a filha se transformara era totalmente estranha para ela. Cláudia ouviu atentamente e pediu para conversar com a paciente a sós. Agradeceu a Leocádia por tê-la informado da situação com antecedência. Assim que Khadija entrou na sala, Cláudia observou atentamente o comportamento da paciente. Ela parou em frente à médica e, juntando as mãos, disse que, traduzindo, significava: o Deus que mora dentro de mim, saúda o Deus que mora dentro de você. Cláudia entendeu que devia ser um cumprimento e respondeu: boa tarde, Vitória. Sente-se, por favor. A senhora também acha que eu sou Vitória? Nesse caso, não sei o que eu estou fazendo aqui, afirmou Khadija. A minha paciente é Vitória, mas, pelo que eu entendi, hoje ela mandou outra pessoa no lugar dela. Seria isso? Indagou a doutora. Eu não conheço essa moça, doutora. Eu só posso falar por mim, Khadija Narayana. Indiana, pelo que eu percebi. Posso saber um pouco mais de você? Como chegou aqui? Continuou perguntando a médica. Isso eu também gostaria de saber. Mas a minha amiga Sarissa, que também está aqui, falou que viemos pagar um karma e logo voltaríamos para casa. Eu estou com um casamento marcado, meu noivo está providenciando os preparativos, por isso eu tenho que voltar logo. Cláudia disse. Continue, eu estou ouvindo. Como eu disse, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vou aguardar a orientação do Deus Krishna para saber o que fazer. Eu conheci um sacerdote que me pareceu de grande sabedoria. Vou pedir ajuda a ele. A senhora é médica, que trata do corpo ou da alma? Na minha cultura, quem cuida da alma são os sacerdotes e do corpo o médico. O meu noivo estuda medicina. Como pode me ajudar, doutora? Perguntou Khadija. Cláudia responde: eu cuido do corpo e da mente. Mas nada posso fazer se o paciente não se ajudar também. Os seus exames clínicos já constataram que a sua doença não é física, então precisamos tratar da sua mente. Khadija levantou-se e disse: nesse caso, doutora, a minha doença está na alma, onde também mora a mente. Assim sendo, eu penso que só quem pode me ajudar é o sacerdote Jorge. Agradeço imensamente a sua disponibilidade. Sente-se, Vitória. Nós ainda não terminamos, determinou Cláudia. Acredito que nada mais tem a fazer aqui, doutora. Sua paciente não sou eu, já que eu não sou a Vitória, disse a moça determinada a sair da sala. Não quer me dizer do que está fugindo? Insistiu Cláudia. Não estou fugindo, doutora. Pelo contrário, eu estou buscando respostas. Então você está no lugar certo. Juntas encontraremos suas respostas, argumentou Cláudia. Vou tentar fazer isso do meu jeito, doutora. Caso não consiga, eu volto, obrigada. Saiu da sala sem mais nada a dizer. Cláudia pediu para falar com Leocádia. Quando a mãe entrou na sala de atendimento, Khadija disse a Laura que gostaria de falar com o padre Jorge e perguntou se ela sabia onde encontrá-lo. A prima disse que sim.
Deixaram um recado com a secretária dizendo para onde haviam ido. Ao chegar em frente à igreja, Khadija parou e pediu para Laura fazer o favor de chamá-lo. Vamos entrar de uma vez, prima. Você vai ficar aqui na frente vestida desse jeito? Vai chamar a atenção de todo mundo, disse Laura. Sarissa, você parece que desertou da nossa cultura de vez. Sabe que é um haram, pecado. Alguém de casta inferior se dirigir a um sacerdote sem permissão e ainda entrar em seu templo. Arebaba. Ah, não. Laura olha para a prima irritada. Khadija, aqui você é Vitória. Pode entrar em qualquer lugar. Dizendo isso, foi puxando a moça para dentro da igreja. Bem pouca vontade, ela entra vagarosamente e observa todos os detalhes. Levanta as mãos na altura da cintura, espalmadas, quando vê a escultura de Jesus Cristo crucificado sobre o altar e fica ali admirando a imagem extasiada. Padre Jorge entra apressado e mais uma vez se surpreende com a suavidade daquela presença. Não querendo interromper aquele momento de fé, aguardou ela dirigir-se a ele. Khadija curvou-se com as mãos unidas diante do Padre Jorge e disse: Namastê, sacerdote. Ele respondeu: Namastê, senhorita. Ela comentou: Conheço a história do cristianismo. Estudamos na escola. Eu sou muito sensibilizada pela missão de amor que levou seu mestre ao martírio. Meu respeito, senhor. Padre Jorge ficou emocionado com as palavras da moça. Fico muito feliz em recebê-la na casa do Nosso Senhor. Fique à vontade, eu estou à disposição. Vamos nos sentar, por favor. Ele indicou um banco, esperou ela acomodar-se e só depois se sentou. Laura sentou-se ao lado da prima, curiosa para saber o que ela tinha para conversar com o padre. Sacerdote, peço permissão para chamá-lo pelo mesmo tratamento que os brasileiros, Padre Jorge, mas com o mesmo respeito que ofertamos aos brâmines. Eu vim pedir orientações à sua sabedoria. Já fui falar com a médica doutora Cláudia, mas pelo que eu entendi do diagnóstico dela, a minha doença não é física, e sim mental. Como a mente é morada da alma, eu penso que não compete a ela o meu tratamento, e sim ao Senhor, como médico do espírito. Até que Krishna me passe orientações sobre qual o meu compromisso nesse país. Acredito que precisarei ficar aos seus cuidados, um legítimo representante do seu Deus e Mestre, explicou a moça. Padre Jorge ouviu tudo com cuidado e ficou alguns segundos pensando no que responderia. Não querendo decepcionar a moça, mas sabendo que o caso dela, com certeza, também necessitaria de cuidados e medicações psiquiátricas para reverter o surto. Como diria isso a uma pessoa que tem absoluta convicção de que é outra pessoa? Pediu a ela alguns minutos e dirigiu-se até o altar, ajoelhando-se. Tinha que pedir ajuda ao alto. Laura olhou para a prima e explicou. Ele foi pedir orientações ao Mestre Jesus. Sem dizer nada, Khadija olhou para a figura do Padre Jorge e sentiu um profundo carinho e respeito pela sua devoção. Enquanto isso, doutora Cláudia conversava com Leocádia. Chamei a senhora aqui porque a situação de sua filha é preocupante. Eu não quero assustá-la, mas Vitória assumiu uma identidade fabricada pelo seu inconsciente para fugir de algum trauma que a está incomodando muito, a ponto de perder totalmente a sua realidade. Eu vou tentar lhe explicar. Os traumas atuam como o viés que conduz a mente a se fragmentar em mais de uma personalidade. A psiquiatria e a psicanálise explicam que o surgimento das múltiplas personalidades funcionam como um mecanismo de defesa, a fim de escapar de uma situação de estresse ou trauma.
Assim, a personalidade do paciente se fragmenta, ou seja, sofre uma dissociação do unificado e forma uma nova personalidade. Essa personalidade é moldada de acordo com a necessidade daquele indivíduo perante a situação atual do sofrimento ou estresse, como se fosse uma chavinha a ser acionada caso a personalidade original não consiga encarar determinada situação. Olha, se eu já não conhecesse Vitória, acreditaria estar frente de uma legítima indiana. Até a linguagem dela mudou, sem falar da expressão e comportamento. A moça que esteve comigo hoje em nada se parecia com a outra da semana passada. É um caso atípico na minha especialidade. Vamos precisar de uma equipe médica para elaborarmos um estudo de caso. Enquanto isso, eu vou prescrever uma medicação que pode ajudar a tirá-la dessa crise. Dona Leocádia, vamos precisar acompanhar esse caso de muito perto. Eu tenho medo de que o esforço e a energia necessária para ela assumir uma identidade assim tão forte e permanente ocasionem um desgaste mental imenso. E isso pode provocar uma fadiga cerebral e resultar numa depressão. Daí o caso fica ainda mais complicado. A senhora sabe que trauma ela pode ter sofrido para fazer uma fuga assim tão pesada? Perguntou a médica. Com um semblante abatido e confusa, a mãe de Vitória respondeu: Nem imaginava que a minha filha tivesse algum sofrimento psicológico tão profundo assim, doutora. Ela sempre foi uma menina calada, de poucos amigos e uma grande sonhadora. Passava horas sozinha, deitada em uma rede que tem debaixo de uma árvore lá na fazenda. Ultimamente, sua maior companhia é um cachorro que ganhou da prima. Aquele animalzinho conhece nossa filha melhor do que a própria família. Ela é muito estudiosa, quer ser médica e vive no meio dos livros. Como uma pessoa assim pode ter algum trauma, doutora? Perguntou Leocádia. Ela não tem nenhuma amiga mais próxima que possa saber de alguma coisa que a senhora não sabe? Desde que começou com os apagões, Laura, minha sobrinha, se apegou bastante a ela e tem o Padre Jorge, que por ser bem jovem e comunicativo, conversa muito com ela. É a pessoa mais próxima dela, doutora, respondeu Leocádia. Eu preciso falar com os dois ainda hoje, se possível. Eu vou ficar aqui depois das minhas consultas para recebê-los, caso eles tenham disponibilidade. A senhora pode ver isso com eles? Seria muito útil conseguirmos mais informações da minha paciente, solicitou Cláudia. Acho que não haverá problema, doutora. Vou falar com eles. Dentro da igreja, Khadija aguardava pacientemente o padre Jorge terminar sua oração. Ele se levantou e sentou-se ao lado dela. Ansiosa, a moça perguntou: E então, padre, o que o seu mestre disse? Ele respondeu calmamente: As respostas não chegam assim tão rapidamente. É preciso dar um tempo para que cheguem ao coração. Muitas vezes elas vêm através de sinais. A paciência e a atenção nos ajudam a decifrá-los. São mensagens que só a voz da alma é capaz de ouvir. As provas da vida amadurecem o espírito e aguçam a nossa sensibilidade para ouvir cada vez melhor os ensinamentos do Mestre. Assim como a vitória do espírito origina-se da compreensão de que a vida não é o corpo, da mesma forma que a água não é o copo que a contém. Assim como as pedras são polidas por atrito, as provações tornam os homens mais sábios. Padre Jorge falou tão espontaneamente que ficou pasmo consigo mesmo. Não se lembrava onde tinha lido isso. Khadija respondeu tristemente: Seu mestre tem grande sabedoria, padre, mas eu fico preocupada com o meu noivo que está me esperando. Não sei como me comunicar com ele e o meu coração chora de saudades. Sensibilizado,
O padre respondeu: se o amor dele for do mesmo tamanho que o seu, vai esperá-lo o tempo que for necessário. Não deve se preocupar. Axalá, tomara Deus. Então vamos aguardar os sinais, disse a moça. Como um sinal, Leocádia adentrou a igreja, cumprimentou o padre e deu o recado da doutora Cláudia. Por mim, sem problema. Se já era minha obrigação ajudar Vitória, agora que fui designado tutor de Khadija, vou trabalhar em dobro, graças a Deus, respondeu o padre. E todos sorriram. Leocádia resolveu convidar o padre para jantar na fazenda. Ela achava que era providencial ter o padre por perto enquanto a filha não se recuperasse. No final da tarde, padre Jorge foi ao consultório da doutora Cláudia, conforme solicitado. Boa tarde, doutora. Eu vim logo que pude. Boa tarde, padre Jorge. Eu agradeço muito a sua gentileza. Eu pedi que viesse conversar comigo sobre a paciente Vitória, filha de dona Leocádia, e o senhor Ramiro. Eu soube que é uma pessoa bem próximo da família, disse Cláudia. Sim, senhora. Essa foi uma das primeiras famílias que conheci quando cheguei na vila. Fui recebido como um filho, explicou ele. Há quanto tempo foi ordenado padre? Me parece bem jovem, observou ela. Entrei no seminário com 15 anos, estudei teologia e filosofia. Me formei e logo recebi a ordenação. Faz mais ou menos 5 anos. Não sou tão jovem assim, eu tenho 32 anos, respondeu ele. Espero que possa me ajudar com essa crise de Vitória. Expliquei mais cedo para a mãe dela que os sintomas que ela apresenta são típicos de pessoas que sofrem de dissociação de personalidade. Em outras palavras, essa moça devia estar sob um estresse extremo, decorrente de algum trauma ou conflito íntimo que ela não conseguiu superar. A psiquiatria explica que o surgimento das múltiplas personalidades funciona como um mecanismo de defesa, a fim de escapar do problema. Para ajudar a Vitória, eu preciso descobrir qual foi o gatilho que disparou esse mecanismo. É como um quebra-cabeças. Precisamos juntar as peças, já que ela não vai falar livremente sobre o assunto que lhe ocasiona tanto sofrimento, explicou Cláudia. E como posso ajudar, doutora? Perguntou o padre. Você e a prima dela são as pessoas mais próximas, pelo que eu estou sabendo. Saberia me dizer o que a mente dela tanto quer sufocar? Perguntou a doutora. O que eu posso lhe dizer com certeza, a senhora já sabe. Tudo começou com alguns segundos de apagão mental e ela não reconhecia a si mesma e a ninguém da família. Depois veio aquela febre emocional, junto com outro apagão e terminou em uma convulsão no hospital. Quando eu estive lá fazendo uma visita, ela contou que teve um pesadelo horrível. Havia pessoas a perseguindo em um lugar desconhecido e, na fuga, ela caiu e bateu com a cabeça em uma pedra. Quando acordou, procurou o ferimento e viu que nada tinha acontecido, não entendendo por que estava hospitalizada. Dona Leocádia contou que viu a filha conversando sozinha algumas vezes. Para mim, isso também é muito estranho. Quando a vi se comportando e até falando como uma indiana, se apresentando com outro nome, sinceramente, fiquei e ainda estou muito intrigado e preocupado. Desabafou o padre Jorge. Verdade, tudo o que falou já tinha sido aqui relatado. Agora o que eu quero que você fale é sobre o que ninguém falou ainda, explicou a médica. Doutora, tudo o que eu podia falar já foi dito. O restante, a ética do clero não me permite revelar. Seria uma quebra de sigilo da Sagrada Confissão, explicou o padre. Padre Jorge, deixe eu explicar uma coisa. Nós médicos também temos uma ética a ser respeitada. Tudo o que me disser será em caráter confidencial, exclusivamente em benefício da ciência e para ajudar os seres humanos, afinal, nisso estamos juntos. Não concorda?
questionou a médica. Doutora, se quiser que eu revele confissões de fiéis da minha igreja, terá que solicitar autorização do Vaticano, disse o padre, contrariado com a insistência da médica. Calma, padre, eu não quis pressioná-lo. Só pensei aqui que talvez Vitória pudesse ter ficado encantada com a sua inteligência, carisma, jovialidade e alimentando algumas ilusões a seu respeito. Afinal, é um padre jovem e bonito. Isso explicaria a necessidade dela de fugir de uma realidade tão forte e chocante também, tendo em vista a extensão da educação religiosa que ela teve. Concluiu Cláudia. Padre Jorge olhou fixamente para a médica e depois levantou-se, dando por encerrada a conversa. Antes de sair, disse-lhe: Doutora, agradeço os elogios indiretos à minha pessoa, mas a senhora está enganada quando pensa que a minha idade possa estar relacionada com a imaturidade ou inexperiência. Eu nunca alimentaria qualquer sentimento fora da fraternidade a qualquer pessoa desse mundo. No que precisar e eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Boa tarde. E saiu rapidamente. Aguardem, a história continua.